Embaixador, uma coisa que me chamou a atenção, é interessante esse raciocínio que você fez entre a justiça e o crime, então não se pode permanecer neutro. E achei interessante os argumentos que foram dados pelas autoridades brasileiras e pelos diplomatas para defender essa neutralidade. A mais recente foi o Joe Biden, fez essa cúpula pela democracia, né? Ele agora faz todo ano, a primeira versão foi remota, e o Brasil não assinou o documento final e disse que é porque a cúpula da democracia não é o fórum adequado para falar essas coisas, o fórum é a ONU. Faz sentido, do seu ponto de vista, essa justificativa? Veja, a cúpula é pela democracia. Não existe uma violência maior contra a democracia que a invasão do território e a tentativa de derrubada de um governo legitimamente eleito, reconhecido, com o qual, aliás, nós temos relações diplomáticas, não apenas relações diplomáticas, mas tivemos um programa conjunto com a Ucrânia durante muitos anos, que foi o da exploração da base de Alcântara para o lançamento de satélites. Não é? Foi um acordo que sucedia a um acordo frustrado com os Estados Unidos no ano 2000. Ele vigorou durante uns 10 anos, gastou $500 milhão, talvez mais, e foi justamente denunciado pela Dilma porque o Brasil não conseguia cumprir os requisitos desse acordo. Ou seja, é um país com o qual nós temos relações diplomáticas, existe um adido militar, aliás, ucraniano em Brasília. Ele enviou uma carta ao Ministério da Defesa no ano passado para solicitar a compra de carros blindados, foi negado, né? O Brasil tem essa postura de que nós não queremos fornecer armas. Ora, isso é condenar o atacado a uma atitude passiva, defensiva e, na verdade, condená-lo a ser atacado continuamente, não é? Se a Ucrânia cessar de se defender, ela simplesmente vai desaparecer ante a magnitude das forças russas em mísseis, em aviões, em forças humanas, etc. Então, é uma postura um pouco contraditória. Aliás, essa postura do Brasil de cessação de hostilidades é contraditória com a resolução da ONU, que pedia a retirada das forças russas do território. Quando você pede cessação de hostilidades, você está se colocando contra o objeto principal dessa resolução. Então, essa postura me parece muito contraditória e só se explica por um objeto concreto, e o Lavrov sabe disso, o Celso Amorim também, que se chama BRIC, na origem, BRICS a partir de 2011, não é? É o BRIC que é a pedra no caminho da diplomacia brasileira. O senhor poderia explicar isso um pouco melhor? O senhor disse no artigo que provavelmente a principal intenção do Lavrov ao vir para cá era assegurar essa neutralidade, essa imparcialidade, que o senhor chama de neutralidade hipócrita e contrária às tradições da diplomacia brasileira. Em que medida o interesse econômico do BRIC, agora BRICS com a África do Sul, influi nessa tentativa de o Brasil continuar bem politicamente com a Rússia? Veja, eu considero o original BRIC, 4 países, né? Brasil, Rússia, Índia e China, e o BRICS depois com a adjunção da África do Sul pelas mãos da China, né, que tinha um programa para a África, um grande erro estratégico da diplomacia brasileira, da diplomacia do Brasil, porque quem fez essa decisão foi a diplomacia lulopetista, como eu digo, não é? E por que ela o fez? Porque você tem no PT um partido que tem origens no velho esquerdismo latino-americano, nos partidos socialistas, que é pró-cubano, anti-americano, anti-imperialista, anti-hegemônico, e em suposta adesão aos que são contrários a isso, né? Só que os contrários a isso podem ser de esquerda, como são talvez no caso de Cuba, da Venezuela, da Nicarágua, e pode ser de direita, como é o caso hoje da Rússia, não é nada mais de direita do que o Putin, a xenofobia, o racismo, a misoginia, a homofobia, tudo mais que você pode imaginar contrário aos valores e princípios do PT e da esquerda em geral, não é? Então, o BRIC foi concebido como um grão de uma nova ordem mundial. O petismo acha que tem aquela versão antiga de que nós somos explorados pelas antigas potências coloniais europeias e pelas potências imperiais do século XX, Estados Unidos lá na frente.
as veias abertas da América Latina, né? Essa é a tese esquerdista. Então, nós temos que nos livrar da dominação imperialista e nos aliar aos que são contrários a isso. É uma concepção muito equivocada do que seja a ordem internacional, não é? A ordem internacional não se firma por vontade de estadistas, por mais poderosos que eles sejam, e sim decorre de alterações, transformações estruturais na economia mundial, na relação de forças, evidentemente. E ela só se dá ao cabo de rupturas dramáticas na história do mundo, não é? Nós tivemos as guerras napoleonas, Congresso de Viena e uma certa ordem. Tivemos a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, Conferência da Paz de Paris, Liga das Nações, uma nova ordem mundial, frustrada pelos fascismos, pelos regimes expansionistas dos anos 30, uma guerra terrível, a maior guerra, a maior mortandade da história da humanidade, não é? Mais de 40 milhões de mortos, destruição completa da Europa, de metade da Ásia, etc., e uma nova ordem mundial que começou em Bretton Woods, aliás, durante a guerra, na ordem econômica e depois a ordem política da ONU e suas principais agências. Essa ordem é uma ordem liberal, multilateral. Você querer uma ordem alternativa, diferente, que não seja a ordem de Bretton Woods e da ONU, significa confrontar-se a uma ordem que, nos últimos 70 anos, digamos, trouxe prosperidade ao mundo. Tanto é que os regimes socialistas implodiram, não é? Por ineficiência própria, eles não foram vencidos em nenhuma guerra contra o capitalismo. Os regimes socialistas desapareceram por completo, com exceção de duas ilhas ou duas antípodas lá, Coreia do Norte e Cuba, não é? E alguns poucos outros. Não existe mais socialismo. A China é um capitalismo com características chinesas, é um regime de mercado, até mais do que o da Rússia. Então, o socialismo falhou. A ordem que nós temos é a ordem não tanto das democracias de mercado, mas das economias de mercado. Vale tanto para a Rússia quanto para a China, não é? Com graus diferentes de estatização. Então, querer uma ordem antípoda, alterna, diferente da ordem atual, é querer desmantelar um sistema que mais ou menos bem, permitiu a paz e a prosperidade nesses últimos 70 anos, não é? A Guerra Fria acabou, entramos num regime de acalmia, e agora aparece uma nova Guerra Fria e, novamente, esses chamados a multipolaridade. Isso é um pouco enganador, não é? A multipolaridade significa o mundo não de Bretton Woods, o mundo não da ONU, o mundo não dos Estados Unidos ou da Europa Ocidental, com o qual nós temos vínculos históricos de 500 anos, digamos, e um mundo de duas grandes autocracias, não é? Que podem até trazer uma certa prosperidade em termos de comércio, investimentos, financiamento, mas certamente não corresponde aos nossos valores e princípios em termos de liberdades democráticas, de direitos humanos.